compor uma lenda sobre ele. A pequena constelação do pequeno planeta tá feliz por ele estar aqui. A mão do Doc, ele está parado em frente a Rain. A garota está animada, traz os dedos da mão direita ao queixo. Seu olhar é direcionado para baixo. Uma gota de suor em sua bochecha. Ela está quase chorando. Ele fez mais algumas perguntas e até verificou com um detector de mentiras. Mas ela realmente não se lembrava de nada. Ela pede perdão. Diz que ela honestamente não sabe. Parece que ela leu um mangá semelhante. O cara congelou de surpresa, olhando para ela com os olhos bem abertos. Sua boca ligeiramente aberta. Rain diz que até gostou do mangá. E foi exatamente assim que aconteceu. Ela baixou a cabeça, olhando para baixo. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Infelizmente, o Doc ainda não sabe a identidade do autor, dos métodos de sobrevivência. E o que ele quer, Brent, se aproxima. As pessoas no corredor sorriem bem-vindas. Doc permanece na varanda. A observa de longe. Coloca as mãos nos bolsos do casaco. Pensa que aparentemente o autor, como ele não gostou dos finais originais, agora ele é menos compreendido. O herói verifica o bolso interno de sua capa. Acha que é por isso que ele lhe enviou o arquivo do romance. Antes de começar tudo isso, em sua palma está um frasco com líquido roxo. Uma cobra dourada está enrolada no frasco. Sua boca está bem aberta e representa a tampa do frasco. Na janela azul está escrito que este é o sangue astral de uma serpente antiga. O cara pensa que, se sim, ele terá que corresponder às expectativas do autor. Há 3 canecas em uma mesa de madeira. À direita deles é uma garrafa de vinho. À esquerda é um pequeno garfo. Um prato com um pão e um ovo frito e espetos de carne. Doc anda com um frasco na mão esquerda e um copo na mão direita. Virou a cabeça se dirigindo a um som andando atrás dele, que levantou o punho cerrado no peito. Doc pede perdão. O cara provavelmente também queria beber e se divertir. Ele responde que tá tudo bem, ele pode confiar nele. Então, o herói pede que ele cuide dele enquanto ele dorme. Um Sam acenou com a cabeça. Os heróis saíram para a rua. Ficou atrás da porta da frente, ao lado da escada. Um Sam descansou a mão direita de lado. Coloque sua esquerda atrás de sua cabeça. Olhou em volta. Doc sentou-se segurando uma tigela e um frasco nas mãos. Com a mão esquerda, ele segura uma xícara de bebida e despeja o líquido do frasco nele. Ele gira o copo na mão. Os líquidos misturados. Vidro na mão, o herói fechou os olhos. Toma alguns goles. A janela azul relata que ele bebeu vinho, feito do sangue astral de uma antiga serpente. Em estupor, seus olhos estão bem abertos, fazendo movimentos oscilatórios muito rápidos.
A janela azul diz que a bênção da serpente, gananciosa, testes sua força de vontade até junho da terceira regressão. Não sabe sobre isso. Doc sentou-se. Encostado de joelhos, cambaleou. Cobriu a boca com a palma da mão. Tossiu atrás dele um enorme olho de dragão em preto e vermelho. Um ritual que só pode ser realizado misturando vinho de Orochi com sangue astral. Na janela azul está escrito que a cobra confirmou a presença de... Não há características de um matador de dragões. O touro está parado por perto. Doc abaixou a cabeça, descansa a palma da mão no chão. O outro fecha a boca. Sob ele estão as sombras de cobras, com olhos vermelhos brilhantes em uma janela vermelha ou azul. É relatado que um novo atributo, 8 vidas, está se preparando para florescer. Doc acha que se esse atributo não existisse, ele nunca desistiria do atributo de um rei. Sem matar, o herói senta-se de joelhos. Uma palma repousa no chão. Puxa o tremor, dedo indicador, de sua mão esquerda no copo de bebida. Gotas de suor em seu rosto. Ele acha que a preparação está completa. E um novo atributo aparecerá. Assim que ele acordar do sono, seu dedo indicador coberto de vinho foi atraído para o chão. Mas havia um problema. O Deus do vinho e dos prazeres está escrito no chão. Com um dedo, Doc senta-se em um joelho. Uma palma no chão, a outra removida. Silenciosamente, olhando para a inscrição. Pensando que, escuridão, dedo indicador em vinho carrancudo. Boca ligeiramente aberta, uma gota de suor em sua bochecha. Não entende por que não há reação de nenhum Dionísio. Ou Perséfone, ele completou a tarefa. Mas ninguém pode acompanhá-lo ao submundo. Talvez ele devesse ter levado Sammy com ele. Hudson coloca as mãos atrás das costas e olha para o Doc, que é desajeitadamente silencioso, e novamente escreveu algo contra sua vontade. O pai da grande noite está escrito no chão. Doc levantou a cabeça, flashes azuis de luz. Olhando olhos retos bem abertos. Olhar vazio, ele cai de costas, inconsciente. E um Sam corre em sua direção. Uma criatura com o rosto envolto em bandagens, que escondem suas características, exceto os olhos e a boca. Olhos roxos brilham através da bandagem. Dentes afiados como um predador. Tem uma aparência ameaçadora e ameaçadora. Doc senta no chão. Olha para ele surpreso. A criatura relata que o herói ainda não tem permissão para entrar no submundo. Doc ficou envergonhado e baixou a cabeça. Olhando para baixo e disse juiz. A mão do herói, uma laje de pedra. Fumaça roxa ao fundo. Doc acha que ele tem sorte que desta vez ele acabou no submundo. E não no Tártaro. O herói se levanta do chão. Vai para uma figura em roupas surradas, com uma foice na mão esquerda, cujo rosto está escondido por um capuz. Doc diz a ele que ele completou a tarefa da rainha.
e veio para relatar. Ele repete que não pode entrar no castelo. A criatura abriu a boca, revelando fileiras de dentes irregulares. Seus olhos se iluminaram com uma luz roxa. Ele está com raiva. Ele diz que não pode dizer o motivo. E o herói precisa voltar, graças ao poder do pai. Doc chegou aqui, mas ele não permitirá que ele entre. Doc franze a testa a uma gota de suor escorrendo por sua bochecha. Responde que ele tem que manter sua promessa à rainha. Ele precisa entrar. Doc parece descontente com o demônio, que acenou com a mão para o lado, ordenando que ele saia agora. O herói pensa o que há de errado com ele, observando que o juiz é forte. Mas Perséfone não é páreo. A criatura com bandagens na cabeça mostrou os dentes e olhou com medo. Tremeu. Doc sugeriu que se ele persistir tanto, eles realmente se foram. Doc está parado em frente a ele, com a mão direita descansando de lado, colocando o polegar e dedo indicador da mão esquerda no queixo, inclinando a cabeça, se perguntando por que, se algo forçou Hades e Perséfone para deixar o palácio juntos. Este é claramente um problema de proporções gigantescas. Mas algo deve acontecer que poderia alarmá-los tanto. O herói tirou a mão do rosto. Olha para frente, cansado e irritado. Pergunta se eles pediram para ele dar-lhe algo. O juiz responde que, mesmo que assim seja, ele não daria a ele. O juiz virou a cabeça para Doc, que colocou a mão no bolso e começa a procurar algo, dizendo a ele e se ele o ajudar. O herói segura na mão esquerda uma garrafa de líquido, do qual há reflexos de luz. E com uma cara séria, diz que então ele permitirá que o juiz tome um gole. A criatura se abaixa e esfrega o queixo com a palma da mão. Parece confuso na garrafa espumante que o Doc lhe entrega. Este é vinho de cobra de Yamato no Orochi. Um álcool que não é de forma alguma simples, mas feito dos restos da constelação. Doc se vira bruscamente e sorri astutamente, segurando a garrafa no rosto. O juiz estremece, estende a mão para ele, não entendendo o que está acontecendo. O herói diz que, já que ele não quer, ele grita para esperar. Uma cachoeira entre duas pedras cai, formando salpicos em uma nuvem de poeira de água. Plantas verdes exuberantes crescem ao longo das bordas, e um brilho emana dele. O juiz segura uma garrafa na mão esquerda. Joga a cabeça para trás. Tem um sorriso largo. Fecha os olhos, nota o excelente sabor. E brinca que depois disso, você pode morrer. Doc fica com as palmas das mãos dobradas. Surpreendeu o juiz, com um sorriso e uma expressão satisfeita. Seu rosto coloca uma bola brilhante em suas mãos. Nas palmas das mãos do herói é uma bola, da qual a luz emana. O juiz relata que a rainha deixou para ele
Doc transfere cuidadosamente a bola para a palma da mão esquerda. Ele arregalou os olhos, olhou com espanto. Havia uma bola na palma da mão esquerda. E ele cuidadosamente cobriu com a palma da mão direita. O herói está de perfil, em pé, segurando uma bola luminosa nas palmas das mãos. Esta é a alma de Yu Sheng. Ela responde, ele pede desculpas por estar atrasado. No fundo, o juiz avidamente termina uma garrafa de vinho. Em primeiro plano, seus pés estão em sapatos. A alma pergunta por que o herói veio. Doc trouxe suas palmas dobradas com sua alma mais perto de seu rosto e se inclinou. Ele tem um olhar sério, indicando que ela ainda tem coisas para fazer. Neste mundo, ele realmente precisa da ajuda dela. Doc está de costas, segurando uma bola com a alma de Yusuke nas mãos. Sua capa tremula ao vento. Ela pergunta o que é exigido dela. Doc é silenciosa. Só ela é capaz de ajudar. Porque sua alma absorveu muitos por tanto tempo. A bola está nas palmas das mãos do herói. Dentro, há um pequeno núcleo luminoso. A alma está em silêncio. O núcleo começa a brilhar. Cintilações mais fortes a alma ri. Chama Doc de homem cruel, até o capitão. Na opinião dela, não é tão cruel, o herói. Pede desculpas. Ele fica com as palmas das mãos dobradas, em que não há mais uma bola luminosa. Levantou a cabeça, olhou surpreso. Na silhueta branca de uma garota de cabelo comprido. Ela responde que tá tudo bem. Ela vai fazer isso, pede para se apressar. Ela muito queria fazer isso. Doc está de pé de costas. Na frente dele está uma garota com longos cabelos brancos, soprado pelo vento em um longo vestido branco. Franzindo a testa levemente com uma expressão séria no rosto. E diz que desta vez ela definitivamente verá o fim deste mundo. Ele olha para ela com olhos maravilhados brilhantes e arregalados, perguntando se ela pode lidar com isso, enquanto suas memórias continuam a desaparecer. Um sorriso aparece no rosto da garota. Ela responde que não tem medo, porque ela acredita que a garota se aproximou dele. Tocou seu rosto com as palmas das mãos. Fechou os olhos e sorriu para que pudesse contar sua história. A silhueta da menina desapareceu. Doc fica de olhos fechados, suas palmas dobradas ligeiramente levantadas. As mãos do juiz, com garras longas, segurando uma garrafa e aparafusando a tampa. Diz que tirar uma alma do submundo não pode restaurar seu corpo e esta alma, além disso, morreu há muito tempo para se estabelecer em um novo corpo. O juiz fica de costas, em um manto preto com um capuz. Dá a garrafa ao Doc, que franze a testa e estende a mão para pegá-la. O juiz continua que, se o destino favorece, reencarnação será possível. Mas há muitos pecados por trás dessa alma. Ela não é mais humana, vai renascer. Doc responde irritadamente que ele sabe sobre isso. Os olhos do herói olhando diretamente.
chama o nome Berrangu. Cara fica de costas, descansando a mão ao lado, olhando para cima dos flashes de luz. Um pequeno DKB aparece. Visto de trás, o Kobe flutua no ar. Pelo branco cobrindo seu corpo redondo e membros curtos. Chifres em sua cabeça, grandes olhos vermelhos. Descansando a mão de lado e olhando para baixo. Doc olha para as mãos de Bion até o estômago. Uma palma sobre a outra, dizendo que precisa de ajuda para... Kobe arregalou os olhos. Abriu a boca levemente. Esperou com surpresa por uma resposta e permaneceu em silêncio. Olhos de Doca, um olhar determinado franziu a testa. O herói moveu levemente a palma da mão. Você pode ver como a bola pisca e brilha em sua mão. Metade do rosto de Bian ficou escuro. Listras escuras ao redor da ponte do nariz. Gotas de suor. Ela olhou com pânico e mal entendido. Este é um renascimento que só pode ser alcançado por uma alma, com realizações nobres. Doc colocou a mão direita no bolso do casaco. Sua esquerda com sua alma na palma da mão. Levantou um pouco sorrindo. Todo esse tempo, ela estava sob o poder da história. O Kobe flutua no ar, olhos e boca bem abertos em pânico. Aponta o dedo para si mesmo. Pergunta Doc quer pedir-lhe para fazer isso. O herói diz que, agora, ela se tornará aquela a quem esta história está sujeita. De repente, uma nuvem de energia apareceu no ar, iluminando tudo ao redor com um brilho. Cor amarela enquanto relâmpagos espalhados nas proximidades. Em diferentes direções, e Beian e Doc ficaram de lado. E assisti o que estava acontecendo. Eles permaneceram em seu lugar, e olhou para frente com grande surpresa e expectativa. Enquanto à frente, a nuvem de energia continuou a brilhar intensamente, de onde um raio amarelo emanava. No mesmo momento de uma enorme nuvem de energia amarela, que iluminou tudo ao redor. Um ovo estranho, de repente, começou a aparecer. E Bion estava enviando uma mensagem que ele deveria pensar com cuidado. E isso não é tão fácil quanto parece. É melhor Dexalou desaparecer. E o protagonista respondeu que, aparentemente, ele quer que seu canal termine bem. Ele disse que deveria ouvir e não vai funcionar, porque ele nunca fez isso antes. E Doc disse que tudo acontece uma vez. O protagonista colocou as mãos na frente dele e olhou para frente, com uma expressão séria e calma no rosto. Até que o mesmo ovo voou direto para ele, que foi iluminado por um relâmpago amarelo brilhante. Jovem, levitando no ar ao lado dele. Abaixou a cabeça, com uma expressão insatisfeita no rosto. E assisti o que estava acontecendo. Dalk segurou o ovo na mão, enquanto o outro, levantando, segurou levemente uma pequena bola de energia, com a alma de Yuchen imediatamente após isso. O protagonista trouxe a mão um pouco mais perto do ovo, como um coágulo de energia com uma alma. Instantaneamente começou a penetrar.
um enorme ovo amarelo. E pequenos raios amarelos apareceram ao redor. Doc ansiava, com uma expressão séria e calma no rosto, segurando um ovo nas mãos, de onde uma luz amarela brilhante emanava, enquanto Bir-1 levitava no ar, bem na frente dele, que estendeu os braços para os lados e estava muito insatisfeito com o que estava acontecendo. Ansioso, e transmitiu uma mensagem que ele não gosta muito. Imediatamente depois disso, ele transmitiu a mensagem que ele não achava que iria receber seu filho desta forma. E segurou em suas patinhas aquele mesmo ovo, brilhando brilhantemente com luz amarela, e olhou para ele com uma expressão vazia no rosto. Muitos trabalhadores diferentes realizaram suas tarefas, carregando sacos e toras em seus ombros, enquanto outros sentaram-se à margem, cuidando da própria vida. Kim estava sentada no chão, bem na frente da caixa de ferramentas, e fazendo algo com as próprias mãos, virando bruscamente para o lado com grande surpresa. No mesmo momento, ele imediatamente se levantou de seu assento, descansando uma mão no joelho e levantando a outra, e sorrindo amplamente. Virou-se para o Doc e perguntou do que ele havia reclamado, novamente e provavelmente já, enquanto o protagonista estava simplesmente passando por ele. Ann olhou para o lado, com uma expressão calma e séria no rosto, segurando as mãos ao longo do corpo, dizendo que nem um pouco. No mesmo momento, ele se inclinou um pouco para frente, olhando para frente, com uma expressão arrogante no rosto. Ele se virou para Kim e disse que deveria ouvir. Cuidado com o que ele tinha a dizer. E ele levantou a cabeça um pouco mais alto e olhou diretamente para ele com grande surpresa, esperando por sua história imediatamente após isso. Doc disse que ele estava falando sobre essa coisa que ele estava construindo, enquanto bem na frente deles estava um enorme robô preto que estava sendo construído por várias pessoas, subindo em andaimes de madeira. O juiz do submundo jogou a cabeça para trás e ficou muito satisfeito em abrir bem a boca, enquanto ele continuava a beber álcool da garrafa. Doc deu a ele enquanto a baba escorria por sua bochecha. Após o qual, ele se sentou no chão perto de uma coluna, segurando seu lado em uma mão e segurando uma garrafa no outro, perguntou se ele tinha terminado seu negócio. E o protagonista parado bem na frente dele, e ansioso com condenação. Mal entendido disse que sim. E pensei que ele já conseguiu beber uma garrafa de vinho, que ele deu para que ele pudesse entrar no Tártaro. O protagonista seguiu diretamente atrás. O juiz do submundo, que estava muito bêbado, e segurando aquela mesma garrafa na mão. E lembrado bem na frente do enorme robô, olhando levantando muito a cabeça com um olhar sério e segurando uma mão em seu cinto. E Doc, razão pela qual ele teve muita sorte, que Perséfone e Hades não estavam aqui. E ele só disse
a ele um pouco, mas Kim Na-moon é um cara inteligente. Ele vai descobrir como mudar tudo. Naquele mesmo momento, uma foto de vários deuses lutando pelo trono celestial apareceu na cabeça de Doc enquanto ele raciocinava que agora ele até queria ver o Gigantamaque acabado. O juiz do submundo virou-se bruscamente para trás, segurando uma foice na mão e parado na escada. Disse que a rainha pediu para transmitir uma mensagem. E ele, agora, leria, dizendo que ela estava se dirigindo à encarnação de Kim. Daí aqui a... E Jack ficou um pouco mais baixo na mesma escada, segurando uma mão no bolso. Anne olhou para frente com um olhar surpreso, após o qual o protagonista saiu de lá, voltando com um olhar sério e atencioso, lembrando a mensagem de Perséfone, que ele havia completado a tarefa que lhe foi dada. De uma forma extremamente interessante. Doc parecia estar na escuridão, bem atrás dele. Havia uma passagem brilhando intensamente com luz branca. E ele continuou a andar para frente, segurando os braços ao longo do corpo. E olhou para frente com um olhar confiante. Continuando a lembrar a mensagem da deusa, que disse que muitas constelações, o fluxo de estrelas agora está observando-o de perto. E muitos deles o consideram perigoso. O protagonista continuou a olhar para frente, com um olhar sério e autoconfiante, enquanto seu rosto estava iluminado por uma luz brilhante. E ele se lembrou das últimas linhas da mensagem, dizendo que ele foi aconselhado a estar preparado. E ele se perguntou se a ausência de Hades e Perséfone estava conectado com ele, mas de fato no último, ele não tem muita reação das grandes constelações. Na época, especialmente aqueles como o seu, real, no mesmo momento, várias janelas de notificação do sistema apareceram com um som tocando como se do nada. E notificou que a constelação do prisioneiro, do Golden Hoop, ficou chateado. E a constelação do segredo, Schwarter estava confortando-o, enquanto Doc continuou a caminhar para frente, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado, com um olhar confuso, pensando que essas constelações ainda estão aqui. O protagonista avançou em grande velocidade, direto para a saída, de onde uma luz amarela brilhante iluminou. E raciocinar que não havia sentido em se preocupar ainda. E o principal era não perder todo o acumulado. Histórias. Doc deitou no chão e gradualmente abriu os olhos, enquanto um copo de prata estava ao lado dele. Uma sombra caiu em seu rosto, enquanto um barulho era ouvido ao lado. No mesmo momento, o protagonista de repente subiu um pouco, colocando a mão na cabeça e olhou para o lado com um olhar em branco. Ian se abaixou bem na frente dele, agachado com uma expressão confusa, olhando para frente e estava muito assustado. Voltando-se para Doc, continuou a olhar para frente, na multidão de pessoas que viviam neste mundo, de pé do outro lado.
entender o que estava acontecendo, olhando para frente. O protagonista, então, virou a cabeça para o lado. An olhou para frente, com uma expressão séria e calma no rosto, enquanto o suor escorria pelo rosto, e perguntou sobre o que estava acontecendo. E Rian olhou para frente, com um incompreensível e ameaçador expressão em seu rosto, dizendo que um novo havia chegado através do portal coreano. Grupo imediatamente após ouvir isso. Doc estremeceu e virou-se para o lado, com grande surpresa e mal entendido, falando sobre um novo grupo que acabara de chegar. Jay, parado no meio da cidade. Bruscamente virou-se para trás e levantou a mão, chamando Doc para ela, e ele caminhou em sua direção, enquanto Ian disse que ele mesmo não entendia nada. O protagonista parou no lugar e olhou um pouco mais baixo, com grande surpresa e incompreensão, enquanto vários de seus aliados ao lado dele também estavam com muito medo. Coisa estava deitada bem no chão, com um grande número de feridas, e tremendo todo, sufocando, da dor que se espalhava por seu corpo, enquanto uma poça de água se formava sob ele. E Mentira, que estava sentada de joelhos ao lado dele, colocou as mãos no peito dele e tentou algo. Então faça isso enquanto o protagonista estava por perto, e assisti tudo o que estava acontecendo, muito surpreso e não entender o que estava acontecendo, pronunciando o nome do homem deitado no chão. O protagonista olhou para frente, com grande confusão e medo em seu rosto, seus olhos bem abertos, e ficou muito surpreso, dizendo o que estava acontecendo no mesmo momento. O homem, mal vivo, virou o olhar ligeiramente para o lado e, com uma voz trêmula, murmurou, voltando-se para Doc, que ele não tinha permissão. Imediatamente após isso, ele acrescentou que não poderia voltar e começou a fechar gradualmente os olhos, enquanto Lee segurava as mãos dela em seu peito e tentou de todas as maneiras ajudá-lo. E Doc agachou-se ao lado dele e baixou a cabeça, olhando para frente com grande surpresa, medo e horror em seu rosto. O dia tinha chegado e a cidade dilapidada foi iluminado pelo sol brilhante, enquanto várias folhas voavam no ar, que tinha sido soprado dos galhos das árvores pelo vento. Jay inclinou-se um pouco para frente, descansando as mãos nas pernas, e virou a cabeça para o lado, com grande interesse e surpresa, perguntando sobre o que aconteceu, enquanto eu, que estava sentada de joelhos no chão, baixou a cabeça em tristeza e cobriu o corpo do falecido homem com um pano branco ao mesmo tempo. Rin colocou a mão bem na frente dele e, com grande surpresa e mal entendido, virou-se para reclamar, perguntando se havia casos semelhantes no Japão. E ela ficou bem na frente dele e, com medo e incompreensão em seu rosto, disse que isso não aconteceu enquanto Pílula, que estava parado ao lado deles, virou a cabeça para o lado e levou a mão ao rosto.
e pensando, disse que talvez eles tenham sido atacados ao passar pelo portal, e ela imediatamente perguntou como isso era possível. Então Jay virou a cabeça bruscamente para o lado, com uma raiva e